Próxima pergunta é: as mulheres hoje ocupam um espaço importante na sociedade. Muitas ocupam cargos importantes nos espaços públicos e em grandes multinacionais, conquistas importantes que dão a elas uma voz que em décadas passadas eram suprimidas. Porém, junto com essas conquistas, os conflitos se tornaram inevitáveis, seja nos ambientes que estão ou até dentro de casa. Como as igrejas podem ajudar essas mulheres para que continuem sendo relevantes nos espaços que ocupam? Eu acredito que essa situação que nos é imposta por causa da nossa época, né, porque a mulher, como homem, ela pode fazer o que ela quiser fazer em termos, por exemplo, profissionais, porque ela tem capacidade intelectual para isso. Né? Eu acho que os conflitos vêm por causa do nosso preconceito. Os conflitos chegam porque há uma dinâmica hoje de falar de um feminismo que tem abortado algo muito importante, que é a aliança entre homem e mulher. Então, assim, que a gente fala que mulher pode estudar, salário igual e toda essa demanda, isso é ótimo, isso está certo, é coerente. Se eu estudei, se eu passei no concurso, porque eu tenho que ganhar 30% a menos que um cara que faz a mesma coisa que eu. Né? Então, a gente vê coisas na televisão, né, terríveis contra as mulheres. Tal. Então, esses conflitos, eles estão chegando e as pessoas não estão pensando em algo muito, muito, muito relevante. Os conflitos chegam por insegurança, por preconceito, por falta de diálogo, por falta de entender que a Bíblia não colocou homem e mulher para disputar. A Bíblia colocou homem e mulher para construir algo juntos. Então, a missão de um casal é construir uma família solidificada, onde Cristo reine. Então, essas situações que coloca e esses conflitos, às vezes é medo mesmo. Tem homem que tem medo de uma mulher mais forte. Né? Tem mulher, por exemplo, que não tem sabedoria. Né? Eu conheço assim mulheres que, meu Deus do céu, não podia abrir a boca, né? Porque não tem sabedoria. Né? Agora, tem pessoas que têm uma esposa e tem um marido que tem um dom, um talento, é forte, pode fazer, e ele vai junto e caminha junto. Então, esse negócio vai dar muito problema quando você coloca essa retórica de conflitos, porque aí pode quebrar vínculos e alianças. A gente tem que pensar que Deus chamou homem e mulher para caminhar no Evangelho como marido e mulher, ou mesmo na igreja como companheiros de ministério, para levar o reino. E o reino não tem sexo. O reino é Deus veio salvar o homem, a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a salvação é para homem, para mulher, para criança. Eu aceitei Jesus, eu tinha 10 anos de idade. Né? Então, essa retórica a gente tem que tomar muito cuidado. Eu penso assim, para mim eu não tenho nenhum problema, por exemplo, empregar e outros pastores ouvirem, homens. Às vezes as carinhas assim é engraçado, né? Mas eu continuo pregando. Né? Por exemplo, já teve situações que aí você fica pensando se não é o preconceito, se não é a gente saindo Sim. fora da essência. Ah, a pastora Rê prega igual homem. Oi? Hã? Eu prego como eu prego. Eu prego a palavra. E a palavra é pregada por homem, por mulher, onde dentro do seu contexto. Uma Então, eu frase acredito que às vezes a mal gente colocada. está poluindo o evangelho com essas discussões, na meu parecer, tolas. No meu parecer, isso digo eu, não o Senhor. Mas eu gosto de pensar que se homem e mulher se unirem com o mesmo propósito de amar a Deus e cada um olhar um para o outro, falar, nós vamos fazer da nossa vida a melhor vida que a gente pode viver, o evangelho vai ser muito mais facilitador para muita gente. E pensando nessa medida que a gente está falando aqui, a pergunta é: em que medida há diferença entre como Jesus tratava as mulheres e como a sociedade brasileira trata as mulheres hoje? O que a igreja pode fazer em relação a isso? Primeiro que a sociedade brasileira, eu acho que a sociedade de todo mundo, mas a sociedade Em brasileira é uma geral, sociedade que massacra as mulheres. sim. Né? A gente vê isso todos os dias em jornais. Segundo, Jesus tratou todo mundo com muita dignidade. Ele trouxe as mulheres para perto no sentido de frutificar. Né? Quando a gente vê a samaritana no poço, que eu acho que é um dos textos maravilhosos das Escrituras,
Jesus fica sozinho com ela e ele fala com uma mulher que talvez a gente não queria falar, né? Porque a mulher teve cinco maridos, aquele que ela estava não era dela. Que loucura, Difícil. né? Mas é uma mulher assim que ganhou uma cidade, foi a porta para Samaria ouvir o evangelho, né? Então eu acredito assim que a sociedade brasileira, ela subjuga, maltrata, espanca, bate. Jesus não faz isso. Jesus tem uma dinâmica muito diferente, porque Jesus, ele cura pessoas, ele acolhe pessoas, ele abençoa pessoas. Então, o evangelho, às vezes, ele é visto de uma maneira muito equivocada, né? Porque as mulheres estavam ali, elas eram discípulas de Jesus, elas estavam próximas a Jesus. Em Lucas capítulo 8 diz que as mulheres bancavam o ministério de Jesus, davam oferta para Jesus, né? Você vê que esse olhar feminino estava, por exemplo, quando Pilatos não sabia muito bem o que fazer e a mulher dele teve um sonho e falou, olha, cuidado, esse é santo, né? Vai com calma, veja bem o que você vai fazer. Então, eu acredito que o olhar de Jesus para a mulher é um olhar tão transformador e tão maravilhoso que, através do apóstolo Paulo, ele fala algo que deve mexer com o coração de todos os homens. Ele diz assim, ame as suas mulheres, como Cristo amou a igreja, se entregando por elas. Então, esse aspecto do amor, de doar-se, de se entregar, é maravilhoso. Mas o mesmo capítulo, né, que é Efésios capítulo 5, mas também vai dizer que as mulheres devem respeitar os seus maridos. E esse respeito aos maridos nos coloca numa posição de entender que juntos o amor e o respeito caminham para um casamento feliz. Mas aí esse é outro podcast, é sobre casais. Com certeza teremos que gravar. E aí gravaremos em casal. Isso, em casal.